Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz, uma edição especial. Vamos falar da Série B de 1995. Eu sou o Fernando Rudnick, estou com Carneiro Neto, Augusto Mafuz e o nosso convidado especial, Alex, que tinha 17 anos em 95. Você tinha nascido já? Eu já tinha. Eu tinha 11. Eu tinha 11, Alex. 11 aninhos, mas estava assistindo lá aquela Série B que foi crucial, né, para a história tanto de Atlético quanto de Curitiba. E hoje, infelizmente, 30 anos depois, os dois estão numa Série B de novo. E a gente vai relembrar hoje nesse bate-papo com você aqui, né, tudo que, né, envolveu aquela competição, os bastidores, o que você lembra. O Alex já me adiantou que lembra tudo. Lembra tudo. A memória dele Ele tem uma memória privilegiada. E foi importante não só para Atlético e Curitiba, como para muitos jogadores. O caso do Alex, no Atlético, o caso do Paulo Rink. Oséias. Oséias. Sim, com certeza. O Alex, vou começar perguntando para você. Você estreou profissionalmente naquele ano, 95. Quando você terminou aquela temporada lá com o acesso do Curitiba, fazendo gol no Atletiba, que foi 3-0, né, que garantiu o acesso do Coxa, o que você imaginou que ia ser a tua carreira? Não, primeiro agradecer o convite, né? Bom rever o Carneiro, rever o Mafuz. Não sei qual time que você torce, mas estou aqui vivenciando um Atletiba com o Carneiro e o Mafuz, e lembro bem o período deles ainda cronistas mais ativos numa outra época, e eu jogador, e sempre fui muito bem tratado. Então revê-los aqui para mim é prazeroso. A gente tem que retornar um pouquinho, né? Porque o Curitiba cai em 89, então o período até 95 foi absurdo para quem vivenciou aquilo. E eu vivenciei de dentro, porque eu era um menino que estava ali e via o que estava acontecendo. Então vi queda para a terceira divisão, vi um goleiro que era ídolo brigar com o torcedor dentro do nosso campo, que foi um jogo com o Sport Recife anos antes com a situação do Rafael Camarota. Gandulei em vários jogos nesse período, e de repente surge a oportunidade, eu jogo, e no momento em que surge uma virada no Atlético Paranaense com o Mário Celso, e no Curitiba com o Joel, o Sérgio e o Edson, e as coisas vão caminhando até chegar o dia desse Atletiba final. Então, quando eu chego ali, eu penso, caramba, eu consegui jogar num ano difícil, num ano duro, e juntamente de vários outros meninos, a gente tinha mais de 15 meninos da base que a gente se conhecia desde 14, 15 anos, e cada um à sua maneira ajudou o time a subir. Porque a gente tem que separar bem, né? O Atlético gastou, né? Não sei onde o Atlético buscou dinheiro, mas o Atlético gastou, montou um time que foi o campeão da B. O Curitiba foi ali, juntando com a meninada que era da base, e também conseguimos subir. Então o meu sentimento era de que, valeu a pena, e vamos dar sequência na carreira, que eu espero que seja legal. Depois acabou acontecendo. Quer fazer a primeira pergunta, Mafuz ou Carneiro? Eu queria contextualizar aquele período de 30 anos atrás, que o Alex lembrou muito bem. Eram outros tempos, a começar pelos dirigentes amadores, pessoas que sentiam o clube. No caso do triunvirato do Curitiba, com o Sérgio Prosdóximo, o João Malucelli e o Edson Mauad, que depois tornou-se sogro do Alex. E no Atlético, o grupo liderado pelo Mário Celso Petralha, que todo mundo conhece a história. Mas também era um outro tipo de jogador, era um outro tipo de treinador, era um outro tipo de futebol. Entendeu? Até estava falando com o Alex antes do início da gravação, e ele lembrou que nós, no programa anterior, não mencionamos a questão da roupa. O ser humano mudou, a vestimenta. E o Alex disse, puxa, a primeira vez que eu fui convocado para a seleção brasileira, ele teve que ir em uma loja, né? Para comprar roupa. E o que foi? Terno, né? Terno e gravata. Hoje não tem, né? Não, tem que entender a sociedade. Não tem, são 30 anos. Né? Agora, só então, dando o pontapé inicial, não tem mais craque daquela geração, nesse nível aí do Alex, né? E outros tantos que jogaram até o Brasil tornar-se pentacampeão do mundo. Aliás, uma colocação que eu não entendo até hoje, por que o Alex não estava naquela seleção? E olha que tinha craque ali, né? Kaká, Ricardinho, Juninho, Paulista, Kleberson,
Mas tinha o Alex, pô. Que foi um fenômeno no Curitiba, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fenerbahçe. É um homem, um ídolo mundial. Coisa que o Felipão nunca explicou, né? Eles nunca falam, né? Coisa que o Felipão nunca explicou, não convocar o Alex. E não interessa para nós a opinião do Alex, por que ele não foi convocado. Porque ele também não sabe. Interessa o nosso sentimento, na época que acompanhava o futebol. E o Alex, nesta vez, ele comprou terno para ir se apresentar para a seleção, não sei onde ele comprou, mas quando foi para a Suíça, ele comprou o Hugo Boss. Tava chique, né? Já estava com No final... a briga era grande. Exatamente. Alex, você se sentiu mais ídolo, ou na mesma medida, no Curitiba, quando se surgiu, no Palmeiras, no Cruzeiro ou no Fenerbahçe? Não, mas são diferentes, né? São sentimentos diferentes. Por exemplo, quando eu surjo no Curitiba, o ídolo é o Pacheco e era o nosso ídolo maior, pelo menos para mim, era a minha referência. Que a gente tinha histórias parecidas. Eu carreguei o nome Pachequinho até encontrar o original, né? Que foi em 95. Então, e eu era um jogador muito irregular. Eu fui muito irregular de 95 até 98. Eu fui muito irregular, então eu fazia jogos maravilhosos e jogos não tão bons. E aí eu tinha que descobrir, até aqui a gente fora do ar falava a respeito do menino do Atlético Paranaense, né? Do Zapelli. De jogos bons e jogos não tão bons. E aí eu tinha que ouvir os mais velhos, aprender com os mais velhos, absorver as críticas e tentar buscar o que era melhor para mim. Então entre 95 e 97 que eu jogo no Curitiba, 97 e 98 que eu jogo no Palmeiras, eu sou um jogador irregular, sou decisivo em vários momentos, em outros momentos eu não jogo tão bem. Muitas vezes eu até atrapalho meu treinador, atrapalho meu time. A partir dali eu tive uma sequência mais regular e aí eu consegui sempre ajudar. Então a idolatria não, que existia no Curitiba é o seguinte, é mais um menino que tem boa qualidade e que pode ter um bom potencial. Mas aí eu começo a ter uma idolatria quando eu saio dos clubes. Eu saio do Curitiba, eu confirmo no Palmeiras, pô, tá vendo? Ele era bom jogador. O negócio da grama do vizinho sempre quando mais eu saio verde. do Palmeiras, que eu vou pro Cruzeiro, que aí é o meu auge até de idade, eu já tenho 26 anos, já tinha passado por outras coisas, não sou mais irregular, aí tem um reconhecimento pelo que eu fiz. Então depende muito do momento onde você tá, mas assim, eu nunca tratei como idolatria. Eu sempre tratei como respeito, né, que é o que eu sempre busquei. Então acho que eu fui muito respeitado em todos os locais que eu joguei, inclusive no Flamengo, no qual eu fiquei só 45 dias, e isso é o que me dá a satisfação maior, até porque a idolatria é algo muito individual, né? Tem gente que adora, tem gente que gosta menos. Agora, o Alex, ele teve uma responsabilidade muito grande, porque eu acompanhei muito de perto, até teve um jogo no antigo Parque Antártica, né? Hoje é o Allianz Parque, que eu fui transmitir o jogo. Palmeiras e algum time nosso aqui, não me lembro exatamente o qual. Eu sei que na saída, nós estávamos indo para fora do estádio, para pegar um táxi, aparece o Alex e grita, ô, Banda B! Eu conhecia vocês todos. Estava eu, Osmar Antônio, o pessoal vocês da época todos. ali. É ótima essa. Mas daí, o que acontece com o Alex? Veja bem, veja o nível técnico dele. Ele no Palmeiras, ele jogou numa posição em que o maior ídolo do Palmeiras, Ademir da Guia, jogou. E no Cruzeiro, o Dirceu Lopes. Você veja a responsabilidade e ele respondeu à altura. Pesada. Parabéns. Ele nunca deixou dúvida. Pesado. Nunca deixou dúvida. Me diga uma coisa, Alex. Especificamente sobre... Vamos falar mais. 95? Não, você pode perguntar, fica à Não, vontade. você tocou aí no nome. Eu gostaria que você desse a tua opinião. No Atlético já há tempo tem uma controvérsia sobre Zapelli, Bruno Zapelli. Porque ele veio, custou caro, com o apelido de El Mago, com os argentinos gostam. O que você acha do Zapelli? Acho bom, belíssimo jogador, tipo, belíssimo. Muita qualidade Mas... Não, ele tem dificuldades físicas, para o que o futebol de hoje exige. Que é totalmente normal. Se ele não tivesse, talvez nem no Atlético ele estaria. Talvez estivesse num dos grandes do futebol europeu pela qualidade técnica. Então, assim, hoje é o Barbieri o treinador. Eu já tinha ouvido antes com o próprio Filipão, com o Paulo Turra, com o Wesley quando treinou, de algumas dificuldades que o jogador tem, e qualquer um tem, eu tinha e vários outros têm. Então, qual é o trabalho do treinador de futebol?
procurar compensações. Ele vai pôr um cara que compense o que o Zapelli não tem, vai pôr o Zapelli para compensar o que o cara do lado dele não tem. É a minha teoria. Mas como jogador de futebol, como qualidade técnica, o Zapelli sobra. O Zapelli vai deslanchar, quem sabe, sabe. Modéstia à parte. Por quê? Se o Zapelli tem um jogador no mesmo nível dele, com uma boa técnica, né? O Zapelli, vamos supor, joga pela esquerda, o outro joga pela direita. Eles vão se completar. Só que o Zapelli tem um problema individual que ele tem que corrigir. Ele não tem potência na finalização. Porque se o Zapelli faz o gol decisivo, conquista a torcida e se torna um ídolo definitivo. Porque o Alex sabe, o jogador só ganha a mesma massa quando ele decide. Né? Ele pode dar o chapéuzinho. O jogador que joga nessa função, ele tem que escolher. Ou ele é muito participativo, ou ele participa menos e é decisivo. E isso, normalmente, você vê essas características quando você é jovem, 17, 18, você, esse cara aqui é super participativo. E faz o time girar em torno dele. Não, esse cara aqui é um pouco mais decisivo. Então, assim, o Zapelli, ele vai ser o super participativo, olhando pela parte física, acho difícil. Então, ele vai ter que começar a crescer no ser decisivo. Para que ele ganhe essa representatividade maior perante o torcedor e o clube, e ele próprio se sinta mais confiante. O Alex tem um filho de nome Felipe. Isso. Que está iniciando a vida dele no futebol, depois do futebol de salão, no Curitiba. A pergunta que eu faço para você: o Felipe está sendo preparado para ser filho do Alex, quando for para ser comparado? Eu acho que sim, porque ele ouve isso desde pequenininho. Que é uma coisa que você não tem como fugir do que a sociedade te oferece. Então, o que a gente sempre conversa com ele é o seguinte: se divirta, vá se divertindo, vai ser divertido mais uns 2 anos. Porque a comparação vai ser inevitável. Ela é inevitável. Nós, enquanto família, tentamos tirá-lo da onde ele joga, para que ele jogasse numa outra posição. Vou dar o exemplo do Djalma. Eu sempre converso com o Djalma. O Djalma Dias era um defensor, o Djalma foi só um número 10. Eu conversava com o Mazinho. O Mazinho tem o Thiago e o Rafinha. O Mazinho era mais defensivo, os 2 meninos foram ser mais ofensivos. E o Felipe, até por característica, por se parecer demais comigo, joga na mesma faixa. Mas é uma comparação que, se ele chegar lá no momento, ela vai existir, porque existe hoje, com 12, 13 anos. Quem me viu jogar com 12, 13 anos e o vê, faz esse mesmo tipo de comparação. Agora é uma outra vida, uma outra realidade. Vamos ver o que vai acontecer para frente. O Alex, rapidinho. Quando você conversa de futebol com o Felipe, quando você lembra 95, a Série B, o que você fala para ele da diferença do futebol atual? Porque hoje ele está encarando, né, o Atlético e o Curitiba estarem numa Série B, essa realidade nova. Quando você fala com ele, o que você conta de como era o dia a dia, como era a estrutura física, a infraestrutura do Curitiba? Eu acho mais legal quando a conversa é com uma outra pessoa e ele está como um ouvinte. Ele está ali só como um captador do que acontece. Porque quando eu falo para ele que, por exemplo, o Curitiba ficou de 89 a 95, se eu falar diretamente para ele, ele não tem um entendimento. Mas se eu falo com alguém que vivenciou aquilo, alguém que jogou comigo, ou alguém que estava lá, ele está ali captando e está absorvendo. E isso vale para o lado atleticano. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um amigo nosso, Marcelinho, que era um ponta na época do Atlético, fez o último gol do título do Paraná Clube. O Marcelo era salonista como eu jogava na BB, o Marcelo jogava no Atlético. Depois eu subo no Curitiba, o Marcelo sobe no Atlético, as nossas carreiras caminharam. E a gente brinca que, por exemplo, a gente olhava para os meninos do Paraná Clube, e os meninos do Paraná Clube viviam uma situação maravilhosa e a gente não vivia tanto assim. Então, acho que ele, como um ouvinte, sendo um terceiro na conversa, ele capta muito mais. Por exemplo, os últimos anos de vida do Edson, ele estava praticamente todos os dias com o Edson. E o Edson tinha muita relação com aquela rapaziada da década de 70. Hoje ele vive dentro do Curitiba com o Cláudio Marques e o Ademir. Então ele ouve, ele e a outra pesadinha que está lá, ouvem o Cláudio de uma época vencedora do clube, 60 e 70, e também estava em 95, ele era auxiliar do Carpegiani. E o Ademir vivenciou aquele período ali, final de recuperação, vindo de um outro futebol, porque o Ademir tinha jogado em Portugal durante anos anterior a 95.
Então eu acredito que essa meninada que vive hoje, não só o Felipe, qualquer um, se tiver o mínimo de interesse e começar a entender que o período de Atlético e Curitiba eram muito parecidos ali entre 90 e 95, dá para captar muita coisa e entendem a importância do ano de 95, tanto para o Atlético quanto para o Curitiba. Agora, os dois times de 95, a dupla Atletiba, houve uma transformação em ambos, né? O que aconteceu foi um choque de realidade, talvez provocado pelo lançamento do livro que eu e o Vinícius Coelho escrevemos, Atletiba, A Paixão das Multidões, chamando a atenção pela grandiosidade dos dois em 1994, um ano antes. E no lançamento do livro, lá no Passeio Público, no bar do Pasquale, lá no Pasquale, foram umas 3 mil pessoas, metade coxa, metade Atlético, foi um sucesso a venda do livro, e, enfim, até hoje está aí na biblioteca virtual, né, à venda. Muito bem. Aquilo mexeu com os dirigentes, tanto que houve essa comunhão dos coxas e dos atleticanos de levantar os dois. Agora, tecnicamente, os times eram muito preparados. Eles foram não eram clubes ricos, mas você vê, se cita aí os jogadores, Pachequinho, Ademir Alcântara, Alex, quem mais você lembra assim do coxa? Do meu time? Dida, Marquinhos Ferreira. Dida, lateral esquerdo. Marquinhos Ferreira, um grande meia. Nossa, veja aí, veja o nível. O Gralac voltando da Europa. Gralac. Agora vamos para o Atlético, né? O Atlético tinha, primeiro o Ricardo Pinto e Flávio, 2 goleiros. Quem escolheu os dois conhecia muito futebol. Aí, a zaga, muito preparada, com o Reginaldo Cachorrão e os jogadores que o Admirador trouxe lá de Minas, lembra? Um quarto zagueiro e um lateral esquerdo. E daí o João Antônio, que foi do Paraná para o Atlético, no ano seguinte foi campeão brasileiro da Série A pelo Grêmio. Jogadoraço. Né? O meio-campo do Atlético. Excepcional. E Oséias e Paulo Rink, para não falar muitos outros, mas Oséias e Paulo Rink eram goleadores, simplesmente se eu não isso. estou enganado, tinha Matossas ainda nesse meio campo. Tinha. Exato. Salvo um engano, tinha Matossas. Sim, o Matossas também, Matossas, acho que era o compunha. 10. E tinha um volante, era um menino bom, que era motorista de táxi nas horas vagas. Não vou lembrar o nome dele. O outro volante, acho que era o Alex Lopes. Depois Exato. Alex, não, é o Alex esse menino. É Alex. Exato. Era Alex mora e em João. Maringá. Isso. Ele mora em Maringá. E era um jogador eficiente como Exato. primeiro volante. Então você veja, que 30 anos depois, o futebol ele diminuiu a categoria técnica. Hoje não tem os craques que nós citamos. Alex, é o nosso importante. o nosso era mais base, né? O nosso era mais formado pela molecada. O Alex, eu acho que você, não sei se você está à vontade para falar da atual situação no Curitiba em razão da SAF. O que você pensa hoje sobre o Curitiba? Eu penso que tem uma empresa que cuida, né? Que é a dona hoje. Certo. Ela é a dona do clube, ela obtém 90% do que era o clube associativo. Ficamos nós com os 10%, que existe lá uma diretoria que foi eleita aí há poucos meses. E é uma SAF, são investidores que estão tentando, eles ainda não acharam, eles tentaram com o Amodeu no início, o Amodeu já acabou sendo, se eu não estou enganado, está no Vasco, e hoje está tentando com o William Thomas e o pessoal dele fazer uma coisa a longo prazo, né? As pessoas falam médio, mas eu acho que é a longo prazo. E o início foi o início ruim. Porque todo investidor ele quer dinheiro no final do investimento dele. Mas no futebol, as coisas elas dizem respeito a resultados esportivos. E os resultados esportivos, infelizmente, nesses 2 anos da SAF, eles não são bons. Você não acha, no programa passado, nós falamos aqui a respeito da falta de identidade coxa branca com a gestão do clube no futebol. Tem lá o Ademir Alcântara, o Cláudio Marques, e eu citei até você. Ou, enfim, se esse pessoal da Tricorp, em vez de contratar profissionais de fora, investisse nos profissionais locais, que a torcida do Curitiba pudesse ter até uma consideração maior e se sentisse recompensada pela presença dos seus antigos ídolos. Isso aí talvez ajudasse? Eu não sei, porque o que eu falei aqui, a questão maior é investimento, né? A Tricorp, talvez, antes de ouvir falar do Curitiba, os responsáveis por isso talvez nunca tivessem, talvez nem soubessem que o Couto Pereira fica no Alto da Glória. Exatamente. Porque é uma coisa totalmente natural. Nós aqui, vocês atleticanos, eu Coxa Branca, o Fernando com o time dele,
E por incrível que pareça, também é atleticano. Também é atleticano, então... Você está cercado por todos os lados. Então, mas vamos lá. Tem 3 atleticanos e um coxa. A gente sabe da importância do Grenal, por exemplo, para um torcedor do Grêmio e para um torcedor do Inter. A gente sabe a importância de um Palmeiras e Corinthians para um corintiano e para um palmeirense. E nós assistimos o jogo e vibramos com o jogo e vemos o que o jogo acontece. Acabou o Grenal, acabou um Corinthians e Palmeiras, para nós não muda nada. Você vai seguir a tua vida, eu vou seguir a minha. E quando a gente fala em investidores de fora, é mais ou menos isso. Ele está preocupado com o investimento dele. Não dá para cobrar de um cara sentimento por aquilo que ele nunca vivenciou. Porque isso é criado ao longo do tempo. Ajudaria, não ajudaria? Não sei, porque aí tem que ver que tipo de resultado final eles desejam. Porque uma coisa é resultado financeiro, outra coisa é resultado esportivo. Então vamos falar de futebol. Você tem um jogador importante para o teu time, você quer que aquele jogador importante para o teu time renda para o teu time, tecnicamente, e te devolva o resultado esportivo ao final, lá em dezembro, ou você quer que esse jogador valha X milhões no final do ano? Porque o resultado do time final não condiciona o resultado final da venda do atleta. Isso é verdade. Porque você pode vender um atleta, vou dar um exemplo aqui, o Curitiba vendeu o Matheus Cunha. O Curitiba teve rendimento financeiro com ele. E o Matheus Cunha nunca pisou no Couto Pereira no primeiro time. Porque quem estava lá naquele momento achava que era melhor vender o Matheus Cunha. Então, o que se busca? O rendimento técnico e o rendimento esportivo? E não era SAF ainda. Não, né? não era. É por isso que eu estou dizendo. Pouco importa se é SAF ou é associativo. O importa é qual é a ideia de quem está no comando. Sim. A ideia é esportiva, então nós precisamos ter os melhores tecnicamente aqui. Não, o importante é financeiro, a gente tem que criar uma parte financeira. Nessa situação da SAF, uma coisa que é bem simples de se responder é o seguinte: hoje tem um CT da Graciosa que ele está semi-pronto. Se a gente for falar em área esportiva, você tem um CT semi-pronto. Se a gente for falar em área financeira, tem um CT numa área que financeiramente pode te dar um outro tipo de resultado. O que vão fazer com aquele CT? Não sei. Somente os investidores, os donos do clube hoje, que é a Tricorp, é que podem responder dessa situação. Agora, cobrar sentimento de alguém que nunca vivenciou, isso é loucura, porque isso não vai acontecer. Agora, você jogou no Curitiba, no Palmeiras e no Cruzeiro como instituições esportivas, sociais, né? E no Fenerbahçe, lá na Turquia, já era tipo sociedade anônima de administração? Como é que era lá? Não, no meu período de Fenerbahçe era associativo. Mas era associativo com 14, 15 mecenas, os caras milionários pondo dinheiro no clube. Era o que a gente... É o que fez o Edson na década de 90, é o que fez o Joel, é o que fez o Sérgio. Você imagine, eu conheço bem a história porque depois acabei casando com a Daiane e ouvi essas histórias 1 milhão de vezes do próprio Sérgio e do próprio Joel. Eles tiraram dinheiro do próprio Mas é verdade. Não, era assim. Mas é verdade. Eu pensei Foi que assim. o Fenerbahçe, por ser Não, Fenerbahçe... Europa, né? Então, mas o Istambul é a entrada da Europa. Isso, mas isso que eu ia falar. O Fenerbahçe colocou ações na bolsa do clube, só que as ações que estão ali sendo negociadas são dos próprios diretores que estão no clube. Que isso está acontecendo no Brasil também. Tem SAFs aqui no Brasil, Claro. que são os próprios, o Atlético Mineiro, por exemplo. Sim. E o próprio Cruzeiro. A SAF que o Cruzeiro teve a recompra, exatamente. né? Mas o Atlético Mineiro eram diretores anteriores do quadro Atlético Mineiro Associativo, trabalharam todos E já hoje, tinham investido bastante. e já tinham inclusive. colocado dinheiro e hoje eles são os donos da SAF. O que vai ser no futuro a gente não sabe. Mas no Fenerbahçe funcionava assim, coloca-se na bolsa, os próprios compravam, só que o nível financeiro é muito maior do que a gente enxerga aqui no Brasil. Alex, vamos falar do teu presente. Treinador de futebol. Sim. Então, você já comeu o osso, né? Eu não sei, Mafus, é difícil de responder isso. Porque treinador é um negócio meio... Eu converso com Não. treinador é um negócio meio estranho. Mas veja bem, quando eu digo você já comeu osso, você já passou pelas experiências que o treinador necessariamente no início de carreira tem que passar. O clube se estrutura, as dificuldades de enfrentar. Eu já vivi, assim, o que eu sempre falo é o seguinte, um dirigente de clube imagina um treinador. O que esse dirigente imagina para aquele clube? Se ele imaginar 10 anos de carreira, eu não tenho. Entendeu? Então eu tenho 2 anos. Não. Eu tenho 2 anos de treinador do Sub-20 de Exatamente. São Paulo, que para mim foram espetaculares.
E eu consegui desenvolver um trabalho legal, que hoje eu vejo a meninada jogar e eu fico satisfeito com o que eles estão fazendo. Depois eu vou no Avaí e vivencio o que um time que estava acabando de sair da Série A, caindo para a Série B, vivencia dentro de um estadual e dentro da Copa do Brasil. Saio, vou para a Turquia, vou viver numa outra situação, num outro local, num clube menor, pensando em outras coisas. E consigo cumprir, essa para mim é a parte mais legal, eu consigo cumprir o que eu combinei com o Muricy no São Paulo, eu consigo cumprir o que eu combinei com o presidente do Avaí no Avaí, e eu consigo cumprir o que eu combinei com o presidente do Antalya. Eu vivenciei coisas que me foram oferecidas. Aí você vai me perguntar, você está preparado para vivenciar as outras coisas? Eu estou preparado. Agora, essa ideia do treinador de futebol, cada um vai contar a sua historinha, tem treinadores que estão aí há 30 anos e continuam rodando no núcleo que eles conseguem rodar. Tem outros que batem no nível alto da Série A 1, 2 anos e de repente somem. Tem a história do Felipe Luiz que estreia com... O Felipe Luiz tem mais título que derrota, quer dizer, são coisas que cada um... Mas eu me sinto bem preparado para estar em qualquer clube. É isso que eu queria ouvir de você, nesse final. Embora o Felipe Luiz não seja referência ainda. Nenhuma. Porque começou no Flamengo e começou... Não, e a história dele é única, é só dele. Diferente. É só dele. Dele. A dele daqui a alguns anos vai valer um livro porque é só dele. Uma felicidade absurda. E também, nessa questão, né, de ser treinador de futebol, a profissão que você quer seguir, quase 100% das vezes você não vai ter o cenário ideal no clube estruturado, com um time, uma base de time. Você vai pegar trabalhos, facilita, né? Às vezes no meio, às vezes você não tem as condições assim, para trabalhar. O que eu sempre achei errado, eu já achava errado como jogador, quando se trocava tanto treinador, porque muitas vezes a responsabilidade era nossa, nós que estávamos jogando, nós que errávamos um passe, nós que fazíamos ao contrário do que tinha sido combinado e de repente sobrava no treinador. Sim. Hoje, como treinador, eu tenho uma percepção que muitas vezes o treinador está no meio de um caminho onde você pega um grupo de jogadores, e é importante que as pessoas entendam, hoje você treina milionário, essa é uma diferença. Poucas pessoas na sociedade ganham 100 mil reais por mês ao final do mês, e isso é uma realidade que o futebol oferece. E nós não vamos discutir aqui se merece ou se não merece, Sim. É a realidade do mercado do futebol, ela oferece. Então você treina jogadores que são milionários. E aí eu sempre dou o exemplo do seguinte, você é contratado para aumentar o nível de um jogador. Que jogador é esse? Um lateral de 20 anos é diferente de um lateral de 28. A perspectiva de um menino de 20 é diferente de um rapaz de 28. Então isso tudo, e no final acaba sobrando no treinador, que quem está em cima, aí é uma parte importante, quem está em cima, que tipo de treinador quer, que tipo de treinador deseja. Porque às vezes você tem um treinador aqui de uma conversa, de um trato com o jogador, e você troca por um treinador que é duro. E aí tem um grupo aqui no meio, e esse grupo aqui no meio tem que esquecer esse cara rapidinho e começar a pensar nesse. E no meio disso aqui tem jogo, e você tem que ganhar, e tem expectativa da imprensa, tem expectativa do torcedor, tem a amargura daquele clube, que tipo de situação aquele clube está vendo. O Curitiba é um exemplo. O Mozart é preparadíssimo para ser treinador do Curitiba. Mas talvez a estrutura que o Curitiba tem hoje, que não é responsabilidade dele, mas ele vai ter que, de alguma forma, trazer para ele essa história. É duro no cargo de treinador o cara absorver isso. Pegando a sua experiência, a sua inteligência, nesses 30 anos, vamos citar os últimos 30 anos que você está na ativa como jogador de primeira linha e agora como treinador. Eu tenho uma teoria de que o futebol brasileiro decaiu. Não só pela perda de 5 Copas do Mundo e outros fracassos, mas o nível técnico dos jogadores diminuiu muito. Seria a quantidade de craques que diminuiu ou a nova forma de fazer futebol, de formação, de ideia tática? Os jogadores ficaram muito reféns de planos de jogo. Qual é a sua ideia sobre isso? A minha ideia é longa. Minha ideia é longa, porque, na verdade, para mim é uma série de fatores. Vou te dar um exemplo. Cizico, no Curitiba, ficou 30 anos. Então, o professor Miro, no Curitiba, ficou 30 anos. Hoje, na base, tem um giro de treinadores igual existe no futebol profissional. Então, tem treinadores que se perderam um Atletiba. Aí começa o erro. Aí já é uma situação.
A outra situação... Eu não sabia disso. Nós éramos criados, então vamos lá, em 1990, por exemplo, eu tinha 13 anos de idade. Eu jogava bola na escola, eu jogava bola no Curitiba, eu jogava bola na BB, eu jogava bola no meu bairro. Hoje um menino de 13 anos só joga bola no clube. Então ele tem 3 horas no clube. Acabou a pelada. Acabou a pelada. Ninguém mais joga pelada, ninguém vai pra praia Tá jogar. quase tudo explicado. E vamos para uma outra coisa na educação formal. Eu tinha educação física. Então eu com 12 anos de idade, eu era obrigado a dar uma manchete, eu era obrigado a dar uma cambalhota, eu era obrigado a subir numa árvore. Hoje é facultativo. Tem escolas que têm educação física, tem escolas que não têm educação física. Eu falava fora do ar contigo aqui, a educação que vocês tiveram na escola, elas foram maravilhosas para deixarem vocês os homens que foram e que são. Essa geração nova não tem isso. Tem um negócio que eu chamo de horas bola, que é o tanto de horas que você está em contato com o futebol, ou com a bola, ou com o vôlei, ou com qualquer outra coisa, esses meninos não têm. Então eles estão no eletrônico, ou no celular, ou na televisão. A questão do videogame hoje, ela te traz para uma realidade que você está jogando videogame aqui contra alguém lá em Manaus, contra um outro alguém lá no Japão, e esses dois alguém você nem sabe quem são, mas você está interagindo com as pessoas. Interessante. Então é uma sociedade que tem hoje. E uma outra coisa é o seguinte, eu queria jogar no Coxa. Paulo Rink era meu adversário na quadra, ele queria jogar no Atlético. O Perdigão era meu adversário, ele queria jogar no Paraná Clube. O menino era do Rio, queria jogar no Flamengo. Hoje os caras querem jogar na Europa. E não existia esse mercado, né? Não existia número de estrangeiros para jogar na Europa. Com a Lei Bosman acabou, todo mundo joga. Você não ia para o mercado asiático. Hoje, se você abrir o computador, você vê a lista, tem jogador na Indonésia. Hoje era no Saudita, né? Então, se você pegar o período em que a gente fica sem ganhar o Mundial entre 70 e 94... os principais jogadores estavam jogando aqui no Brasil. Então você perdia a Copa do Mundo como perdeu 82, só que no outro dia você viu jogadores jogando aqui no Inter, no Atlético, no Curitiba, no São Paulo. Então o mundo foi mudando. E na formação, que eu acho que hoje tem um grande problema, e eu posso falar isso de cadeira porque eu morei dentro do CT de São Paulo 2 anos, a seleção de 2010 da Espanha, que foi campeã do mundo, que era a base do Barcelona, que inicia em 2008 com o Aragonés e depois encerra com o Del Bosque, e eu enfrentei os caras, e o Aragonés foi meu treinador 1 ano, eu conversava muito isso com ele, criou-se uma realidade que no mundo todo mundo podia jogar daquele jeito. E não é verdadeiro. Porque o futebol que o atleticano gosta é diferente do futebol que o torcedor do Coxa gosta. Assim, do Couto Pereira na arena não deve dar 3 quilômetros de distância. O sentimento de um atleticano, eles vivenciaram a década de 70, apanharam 10 anos do Curitiba. É diferente de um sentimento de um atleticano que nos últimos anos tem ganho. Então isso tudo vai se criando uma fórmula que alguém de uma fórmula mágica dá treinos para menino de sub-12 para meninos de sub-20. E a última, para mim, que para mim é uma das coisas que é o principal, quando você está na educação formal, um menino de 5º ano não tem matéria do 9º ano. E hoje você vai no futebol, às vezes você vê um treino de sub-12, sub-13, que é dado para um treino de sub-20. Se você trouxer para a educação formal, o menino não tem cognitivo, o menino não tem musculatura, o menino não tem preparo para estar desenvolvendo daquela forma. É quando você chega no ponto principal, que é o futebol profissional, a perda que o menino teve anteriormente, ela fica maior porque a exigência que você tem é do mais alto escalão. É um negócio de querer acelerar muito, né? Porque, por exemplo, o que eu sempre brinco, os caras olham pro Zapelli, quando os caras olham pro Zapelli, pessoas da idade do Mafuz do Carneiro, imagina o Sicupira. Um pouquinho mais novo, imagina o Assis. O cara vai ver o número 10 do Coxa, o cara imagina o Negreiros, o cara imagina o Zé Roberto, o cara imagina o Tostão. De repente ele vê um 10 que não põe a bola pra dentro, ele fala, pô, mas eu tenho saudade do Tostão. Eu falava isso pro meu sogro. Meu sogro, o Miltinho fazia isso, o Renatinho fazia isso. Falei, fazia, mas não existe mais esses caras. Mudou. A gente tem que entender. Então, na verdade, assim, quando a gente vai discutir o que houve para o que acontece agora, o futebol é só uma parte.
Porque vocês fazem isso aqui direto. Lá atrás era assim, porque a sociedade foi mudando e o futebol está no meio, mudou também. Ô Alex, para a gente ir se encaminhando para o final aqui do podcast, queria até agradecer, né, de novo a tua presença. Duas coisas que eu queria perguntar para vocês sobre 95, voltando 30 anos atrás. Quando teve o jogo que você fez o gol, inclusive, Atlético Curitiba, aquele segundo Atletiba do quadrangular final de 95. Né? Queria que você falasse um pouco daqueles bastidores, porque o Curitiba precisava vencer para garantir, né, a classificação para a Série A. O Atlético já estava classificado. E depois teve Curitiba e Mojimirim, né, lá no interior de São Paulo. Foi 1-1, o Atlético acabou sendo campeão, né, com aquele resultado. E teve uma bola, eu estava até vendo, uma bola na mão que o árbitro marcou. Mão, né? Que não foi mão. Depois teve o gol, né, do Marquinhos Ferreira, né, no mesmo lance, mas o árbitro marcou bola na mão para você. Né? Aquele 3-0 foi inesperado, né? O que acontece é o seguinte, tem o bastidor do Atletiba... tem uma pressão muito grande, porque é uma quarta-feira à noite. Então, no domingo, o Atlético consegue a classificação dele e a gente encaminha para fazer 3 pontos e subir. Desde que esses 3 pontos fossem contra o Atlético. Porque se o Atlético nos vence, talvez na última partida com o Mojimirim, o Remo passaria. Remo não. O Central nos passaria e nós ficaríamos fora. O Remo foi na fase anterior. Então, e tiveram muitas daquelas discussões de segurança com polícia, e quem lidava pelo Curitiba era o Edson, e quem lidava pelo Atlético era o Mário Celso. Então, tiveram muitas discussões anteriores. O Couto Pereira, daquele jeito, estourando. O pessoal brinca que as novenas até foram maiores, né? Porque os atleticanos nas novenas da Perpétuo para que o Coxa perdesse, os Coxas para que a gente ganhasse. O Atlético começa melhor no jogo, que era natural, o Atlético mais tranquilo, já tinha conseguido a classificação. Eu abro o placar, a partir do momento que eu faço 1-0, o jogo se assenta, a gente é melhor que o Atlético, vence. Festa na cidade, o Atlético sobe, o Curitiba sobe e vamos para o último jogo. No último jogo, uma partida normal, a gente joga de uma maneira tranquila, está empatando, sabendo que o Atlético está vencendo o jogo dele, que já era esperado, e tem esse lance que é o gol do Marquinhos. Eu estou de costa, posicionado onde normalmente eu posicionava, entre o centroavante e o defensor. Eu escapo um pouquinho só para dominar, domino, ajeito o Marquinhos e faço o gol, o árbitro dá toque, mas não foi toque. Aí tem uma confusão. Na época o Pedro Rocha era o treinador do Mogi, o Pedro também discute ali com o Lori, que era o nosso treinador, e a partida acaba assim. Mas eu acho que no final das contas ficou tranquilo para os dois, o Atlético sobe sendo campeão. Importante mesmo era subir. A gente sobe sem perder o Atletiba. Só o registro histórico. O Atlético classificou-se para a Série A ao vencer o Mojimirim, né, no domingo. E na segunda-feira houve churrascada. O Atlético comemorou a subida. Justo. O Atletiba seria na quarta. Na terça, o Atlético reuniu-se só à tarde. O técnico Pepe teve a atenção chamada por alguém, dizer, olha, tem que levar a sério, porque mesmo na Série A, a torcida quer o Atlético forte, porque é um clássico, a tradição, aquela coisa toda, que só as pessoas da cidade que entendem, do estado que entendem. E o Atlético não se preparou convenientemente. E mudou muito o time para aquele jogo. Mudou muito o time, os jogadores estavam meio ressaqueados ainda, e o Alex e o Pachequinho, a ala esquerda, eles destruíram o sistema de jogo do Atlético. Alex, Pachequinho e o Alcântara e mais um meia. Nesse dia, deixa eu lembrar. Jean, não é o Jean? Não, Jean acho que estava no banco. Esses três. Acho que jogou Vital e Pacheco. Exato, esses três. O que jogaram... E daí o Atlético se interessou no jogo do domingo, né? Goleou o Central de Caruaru e mandou uma gratificação. Teve uma malinha para o Mojimirim para endurecer para o Coxa. Assim, as conversas sempre existem, né? Mas teve. As conversas sempre existiram. Inclusive a discussão do... Infelizmente o Pedro e o Lori não estão mais conosco, mas a discussão era muito em cima disso. Mas é o que, na época, por isso que eu estou dizendo, na época todo mundo ficou chateado, porque realmente não foi toque, eu não toquei na bola. Era o gol que nos daria o campeonato. Mas quando você dominou, ele já marcou? Não, eu domino, entrego pro Marquinhos, o Marquinhos chuta. Era um árbitro de Goiânia. Ele marcou Antônio só Gomes, depois do chute do Marquinhos. Depois do chute do... Era um Altão, né? O Tonhão. Ele apitava jogos importantes. Sabe até o CPF.
Ele apitava jogos interessantes. Né? Exatamente. E é verdade que naquela Série B teve também uma novena lá em Fortaleza? Porque vocês estavam... Que esse talvez seja o jogo marco da competição, né? Porque o Atlético foi com caminho limpo. O Atlético chegou no quadrangular com caminho limpo. Nós, no quadrangular anterior, porque vamos lembrar, era grupo de 6, virou quadrangular. Então, o quadrangular final foi Atlético, Curitiba, Mogi e Central. Mas o nosso anterior fomos nós. Eu já vejo foi aqui. Ceará, Clube do Remo e, se eu não me engano, Goiatuba. Era no anterior, né? Ceará, Remo, Curitiba e Mogi. E Mogi. A gente vai para o último jogo com o Ceará, tendo que vencer o Ceará. E o Remo não podia vencer. O Remo não podia vencer o Mogi. Isso. E o que existia? Existia a figura do Pedro Rocha, que tinha jogado no Curitiba, e o Edson conhecia, porque tinha sido diretor na década de 70, do Pedro entender o seguinte, que o Atlético e o Curitiba, jogando um contra o outro, pela rivalidade, se matariam. E existiria ali em 6 pontos disputados, talvez uma vitória para cada um, talvez 2 empates. Uhum. Então o Mogi entendia que, por logística, era mais fácil vir para Curitiba do que ir para Belém. Então existia tudo isso em torno do jogo deles. Nós jogamos com o Ceará, um jogo duro, mas vencemos. 2 gols de bola parada, um do Zambiase e um do Marquinhos. E quando o nosso jogo acabou, tem aquela coisa, vamos começar um pouco mais tarde. O nosso atrasou, o do Remo atrasou um pouco mais. E aí tem a magia toda do rádio, né, que eu sou encantado. O Edu Brasil nos acompanhava. O Edu tá com o rádio. E a gente parou no meio do campo e ficou esperando o jogo final. E nessa história, uns contam que entrou um gol do Atlético, narrado pelo Edemar Anuzek. Outros contam que entrou uma rádio de Belém, com uma empolgação absurda, no qual a gente cai, né, desanima. E o gol era do Paysandu, acho que jogando contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Então cada um conta uma história. Eu não sei te dizer qual a história real do gol que entrou, mas entrou um gol. A gente deu uma desanimada e só anima quando o Edu fala, não, continua 0-0 e o jogo está caminhando para o fim. Acaba 0-0, a gente vai para a final. Que agonia, hein? Boa. Foram minutos eternos. Né? Mas a história da novena que eu queria lembrar era do Krieger, né? Que tinha, em frente ao nosso hotel, tinha uma igreja e era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso. E o Krieger, numa luz que deu para ele, falou, a Perpétuo Socorro nos acompanhou de Curitiba até aqui, isso é um bom sinal para que a gente vença o jogo. Muito boa. É o folclore que o futebol cria. Mas o que o jogador sente nesse momento? Cara, depende do jogador. E no teu caso? Cara, no meu caso eu era um menino de 17 anos que eu queria ganhar o jogo. E eu era um frequentador da Perpétuo Socorro. Sim. Porque a gente estava ali todos os dias. E que figura querida, maravilhosa o Krieger. Então, né? mas o Krieger é daquilo, né, Carneiro, que a gente tava falando. O Krieger é um cara que, por exemplo, se ele sentasse com você, ele ia contar, olha, num jogo tal... Que jogou o goleiro saiu em mim, a minha barriga abriu, ele vivenciou um sentimento todo. O Krieger quase morreu. E aí ele contava de uma maneira simples, Que saudade. ia cativando. E era sentimento puro, né? Então, mas de novo, uma coisa que o Carneiro falou aqui num dado momento do programa, eu, Alex, chego em 89 no Coxa e saio em 97. Eu sou cria de um meio com eles em qualquer função, ou diretor, ou treinador, ou contador de história, eles estavam lá. Eu sou cria de um Miro e de um Cizico como treinadores, que eram figuras do clube. Marinho Bruxa, o lateral. Otavinho, o ponta. Aí, o Zé Roberto, essa parte técnica, eu fiquei 3 anos com o Zé, Alex toca assim, Alex toca assado, Alex toca assim, agora se finaliza assim. O Zé, ícone no Coxa, ícone no Atlético, para muitos o maior jogador da história do estado. Nico, Carazai, Bequinha, Fedato, quem mais? Vou esquecer, Krieger. Então, assim, toda hora, Seu Nilo. Por isso que o Curitiba era muito forte, Toda muito hora, grande, muita história, muita gente importante Os que caras... vivia o clube no dia a dia. Então, mas eu, por exemplo, nas vezes em que eu frequentei o Atlético, eu cruzava com o Alfredo, Sim, eu o Atlético cruzava também, com o Nivaldo, eu Caju, cruzava com Jackson, o Nilson Sireno. Borges. Viviam lá.
Por exemplo, quando eu vou no Clube Curitibano, às vezes que eu tô ali, eu cruzo essa rapaziada, principalmente do Atlético, da década de 60, 70. Então, eu, por exemplo, eu sou coxa, mas talvez eu discuta a história do Atlético com uma meninada de uma maneira bem mais tranquila, porque eu também conheço o lado de lá. Cada time tinha a sua bandeira, né? Tinha suas lendas ali, suas Tudo era melhor. identificadas. Não era só o mesmo, né? futebol, a vida Hoje era melhor. é difícil você pegar. Porque é muito rápido, né? Sim. Porque, por exemplo, você esperava chegar o Natal, parecia que era um ano, né? Hoje parece que são 15 dias, já é Natal de novo. Então a velocidade das coisas, infelizmente ou felizmente, a entrada da tecnologia fez com que as coisas se acelerassem um pouco. E pra gente fechar, então, Mafuz, Terno Hugo Boss, na Suíça, me conte essa história. Cara, essa história é o período mais difícil da minha carreira e que no meio do negócio, por exemplo, eu já falei isso pra você, sorte que eu encontrei o Mafuz conduziu bem para que a minha carreira seguisse depois. E aí, cara, nós estamos falando de FIFA, nós estamos falando do mais alto escalão. Em resumo, foi o estava na seguinte. Itália, né? Eu era atleta Não, do em Parma. resumo, Alex. Meu advogado tá aí, meu Em advogado. resumo, foi o seguinte: o Alex foi adquirido pelo Parma e o Parma, na época, colocou no Palmeiras. E o Parma, ele concentrava todas as obrigações dele de pagar numa offshore no Uruguai. E não pagou o Alex. E prendia o Alex, não levava o Alex para Parma, meio que desprezava o Alex dentro do mercado que ele pretendia. Aí um dia o Alex me surpreendeu, me chamou no Rio de Janeiro, estava no Flamengo. Eu estudei, vamos tentar ganhar o passe. Na época existia a lei do passe. E ganhamos. Todas as decisões no Brasil foram a favor do Alex, livre. Mas aí o Parma foi à FIFA e pediu para suspender a FIFA, o Alex. A FIFA suspendeu o Alex. Aí eu recorri ao Marcos Mota, que é vice-presidente hoje do Flamengo. E o próximo presidente do Flamengo, Marcos Mota, advogado, que já na época tinha uma relação boa com... Me marca uma audiência com o Parma, eu pedi. Imediatamente para resolver essa situação. Marcou para janeiro de 2002. Aí o Alex vai de Hugo Boss. Vamos para Zurique. E você de Casa Coelho. Vamos para Zurique. Não, mas estava elegante, estava de sobretudo. A audiência demorou. E na época a sede da FIFA, era a velha sede da FIFA, ficava assim, num morro, uma coisa linda. Não, mas era um glamour absurdo. E janeiro de inverno em Zurique. Demorou 5 minutos a reunião. Chegou a uma advogada, o filho do Enzo, e uma advogada. Devemos o Alex, mas quem tem o talão de cheque é o pai, o velho da Parmalat. Vamos para Parma. E fomos para Parma e resolvemos o negócio. Que beleza. E o sobretudo do Mafuz, eu conheci, né? Conheceu, sobretudo? Ele aparecia com aquele sobretudo e um dia eu não aguentei. Ele disse, o Mafuz está aí, ó. Parece um sargento da Gestapo. E até o pé, né? O presunto. Mas protegeu bem do frio. Foi um momento importante na minha vida. Protegeu bem do frio. Não, e aí o interessante é o seguinte, porque eu resolvo a história com o Parma, lá em Parma, e aí sigo a minha vida, porque era algo que travava muito. E a parte mais louca é que depois esses nomes todos aí que o Mafuz citou, alguns deles foram parar na cadeia. Da cadeia. Foram parar Olha na cadeia. só. Mas é verdade. Foi declarada a falência no Parma. Conseguimos detalhar algumas coisas que ajudou a justiça. E era a Parmalat que tinha negócio com o Palmeiras? Era a Parmalat. Ela tinha negócio com o Palmeiras, com a Juventude. Era a família Tanzi. Tanzi. Muito bem. Tanto que eles retornaram agora. Lembro até hoje o filho dele, o Tanzi. Stefano, quem tem o cheque é meu pai, vamos para Parma. Então vamos para Parma. Pagaram, compramos um terno novo e voltamos para casa. Quem que nos recebeu? Arrigo Sacchi. A lenda. Putz.
É mole. Tem uma história, Mafus. Uma história Tem linda. uma história pra contar. Sensacional. E uma fuça também, né? Foi um momento importante da nossa vida. Maravilha, maravilha. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado, Alex, aí, por vir bater esse papo com a gente. Nada, eu que agradeço. Diversas histórias aí pra gente relembrar. Dá pra passar o link pro Felipe assistir o podcast, né? Com também certeza, acho que com trazer. certeza. Não, ele vê, ele assiste. Muito bem, muito Ele bem. assiste. Carneiro, Neto e Augusto Manfuso, muito obrigado aí pela presença de vocês. A gente volta na semana que vem. Valeu, um abraço.